Continuação da leitura do livro Leonardo da Vinci, sobre a vida de Leonardo da Vinci, né? Brunelleschi e Alberti. O legado destes dois polímatas teve uma significativa influência na formação de Leonardo. O primeiro era Filippo Brunelleschi, que viveu de 1377 a 1446, que havia projetado o domo da catedral. Assim como Leonardo, ele era filho de um tabelião. Desejoso de uma vida mais criativa, ele estudou para se tornar ourives. Felizmente, para seus vastos interesses, os ourives conviviam com outros artesãos por serem membros da guilda dos tecelões e comerciantes, que também incluía escultores. A arquitetura logo passou a ser mais um de seus interesses, e ele viajou para Roma a fim de estudar as ruínas clássicas com seu amigo Donatello, outro jovem ourives florentino que mais tarde alcançaria a fama como escultor. Eles mediram a cúpula do Panteão, analisaram outras grandes edificações e leram os trabalhos dos antigos romanos, como destaque para De Arquitectura, a Ode de Vitrúvio, as proporções clássicas. Dessa forma, eles se tornaram a personificação dos interesses multidisciplinares e do ressurgimento do conhecimento clássico, que moldariam os princípios o princípio, né, ou os primeiros anos da Renascença. Para construir a cúpula da catedral, uma estrutura autoportante de quase 4 milhões de tijolos, que é até hoje a maior cúpula de alvenaria do mundo, Brunelleschi teve que elaborar sofisticadas técnicas matemáticas e inventar um impressionante sistema de polias e outras ferramentas de engenharia. Um exemplo de como a diversidade alimentava a criatividade em Florença. Algumas dessas mesmas polias foram usadas para preparar as magníficas montagens teatrais de Lourenço de Médici, que envolviam personagens voadores e cenários com partes móveis. Brunelleschi também redescobriu-a e fez grandes avanços nos conceitos clássicos de perspectiva visual que haviam se perdido na arte da Idade Média. Em um experimento que antecipou o trabalho de Leonardo, ele pintou um painel reproduzindo a vista que se tinha do batistério de São João, a partir da catedral. Após fazer um pequeno furo no painel, ele virou a face pintada para a praça e olhou para o batistério. Então pegou um espelho e o segurou com o braço estendido, refletindo a pintura. Conforme movia o espelho para dentro e para fora da sua linha de visão, ele comparava o reflexo da sua pintura ao verdadeiro batistério. A essência da pintura realística, ele pensava, era reproduzir uma visão tridimensional em uma superfície bidimensional. Após aplicar esse artifício em um painel pintado, Brunelleschi demonstrou como linhas paralelas pareciam convergir na distância para um ponto de fuga. Sua formulação da teoria da perspectiva linear revolucionou a arte e influenciou a ciência da óptica, a arquitetura e as aplicações da geometria euclidiana. O sucessor de Brunelleschi como teórico em perspectiva linear foi outro dos notáveis polímatas renascentistas, Leon Battista Alberti, que viveu de 1404 a 1472, e refinou muito dos experimentos e ampliou as descobertas de Brunelleschi sobre outra perspectiva. Artista, arquiteto, engenheiro e escritor, Alberti era parecido com Leonardo em muitos aspectos. Ambos foram filhos ilegítimos de pais bem-sucedidos, eram bonitos e atléticos, nunca se casaram e sempre foram fascinados por uma grande variedade de assuntos, da matemática à arte. Uma diferença é que a ilegitimidade de Alberti não o impediu de receber uma educação clássica. Seu pai o ajudou a conseguir uma dispensa das leis da igreja que barravam o filho ilegítimo de ser ordenado ou receber funções eclesiásticas. Estudou direito em Bolonha. Foi ordenado padre e se tornou escriba do Papa. Aos 30 e poucos anos, Alberti escreveu sua obra-prima analisando a pintura e a perspectiva. Sobre a pintura, cuja edição italiana foi dedicada a Brunelleschi, Alberti tinha um instinto colaborativo dos engenheiros e, assim como Leonardo, era um grande amante da amizade. E tinha um coração aberto,
como conta o estudioso Anthony Grafton. Ele também usava a habilidade da simpatia. Interessado em todas as artes e na tecnologia, Albert conversava com as pessoas de todas as classes sociais, desde sapateiros até professores universitários, para aprender seus segredos. Em outras palavras, era muito parecido com Leonardo, exceto em um aspecto. Leonardo não era motivado pelo objetivo de expandir o conhecimento humano ao publicar e disseminar abertamente suas descobertas. Já Albert se dedicava a compartilhar o seu trabalho, reunindo uma comunidade de colegas intelectuais que poderiam tirar proveito das descobertas uns dos outros e promovendo debates e a publicação dos trabalhos como forma de acelerar a geração de conhecimento. De acordo com Grafton, ele era um maestro das práticas colaborativas, acreditando no discurso da esfera pública. Quando Leonardo era um adolescente em Florença, Albert já estava na casa dos 60 anos e passava grande parte do tempo em Roma, de modo que é pouco provável que eles tenham convivido. Ainda assim, ele era uma de suas principais influências. Leonardo estudou seus tratados e tentou reproduzir conscientemente tanto os escritos quanto sua conduta. Albert era tido como uma encarnação da graça em toda a palavra e movimento. Um estilo que encantava Leonardo. É preciso exercer a maestria suprema em 3 coisas, escreveu Albert: caminhar pela cidade, andar a cavalo e falar, sendo que em cada uma delas é necessário tentar agradar a todos. Leonardo dominava todas as 3. Sobre a pintura, de Albert expandiu as análises de Brunelleschi sobre a perspectiva ao usar a geometria para calcular como as linhas da perspectiva de objetos distantes devem ficar em planos tridimensionais. Ele também sugeriu aos pintores que colocassem um véu de tecido fino entre si e o objeto a ser pintado e registrassem onde cada elemento se posiciona no véu. Os novos métodos aperfeiçoaram não apenas a pintura, mas também outras disciplinas, como a cartografia e a cenografia. Ao aplicar a matemática à arte, Albert elevou o status do pintor e avançou no argumento de que as artes visuais mereciam um tratamento igual aos demais campos humanistas, uma causa que Leonardo viria a defender futuramente. A única educação formal de Leonardo veio de uma escola de ábaco, escola primária que enfatizava os conhecimentos matemáticos úteis para o comércio. Lá não se ensinava a formular teorias abstratas, pelo contrário, o foco era nos casos práticos. Uma habilidade muito enfatizada era de criar analogias entre exemplos, técnica que Leonardo usaria repetidamente em futuros experimentos científicos. Para ele, o uso de analogias e da identificação de padrões se tornaria um método rudimentar de teorização. Um dos seus primeiros biógrafos, o entusiástico Vasari, escreveu com o que parece um típico exagero. Ao longo dos poucos meses em que estudou a aritmética, ele fez tamanho progresso que, ao insistir em apresentar dúvidas e dificuldades ao seu mestre, deixava-o frequentemente desconcertado. Vasari também observou que Leonardo tinha interesse por tantas coisas que facilmente se distraía. Ele acabou se descobrindo muito bom em geometria, mas nunca dominou o uso das equações ou a álgebra mais rudimentar que existiam na época. Tampouco aprendeu latim. Aos 30 e poucos anos, ainda tentava remediar essa deficiência elaborando listas de palavras em latim, esforçando-se para produzir traduções muito grosseiras e brigando com as regras gramaticais. Canhoto, Leonardo escrevia da direita para a esquerda, nas páginas, na direção oposta das palavras que estão nessa página, com as letras viradas ao contrário. Não é possível lê-las sem um espelho, registrou Vasari. Alguns especularam que ele adotou esse modo de escrever para manter suas anotações em segredo. Mas isso não é verdade, eles podem ser lidos, com ou sem o espelho. Na verdade, ele escrevia dessa forma para não borrar a tinta do papel ao deslizar a mão esquerda enquanto escrevia da esquerda para a direita. Essa não era uma prática totalmente incomum. Quando seu amigo matemático Luca Pacioli descreveu a escrita espelhada de Leonardo, observou que alguns outros canhotos também utilizavam essa técnica.
Um popular livro de caligrafia do século XV, inclusive, ensinava aos leitores canhotos a melhor maneira de escrever em lettera mancina, ou escrita espelhada. Ser canhoto também afetou a forma como Leonardo desenhava. Além de escrever, ele também desenhava da direita para a esquerda, a fim de não borrar as linhas com a mão. A maioria dos artistas desenhava linhas de rachura partindo da esquerda para cima. Dessa forma, mais a rachura de Leonardo era distinta, porque suas linhas partiam da direita para cima. Então, atualmente, para nós, esse estilo tem ainda mais vantagem. A rachura feita com a mão esquerda se tornou mais um elemento para provar que um desenho era de Leonardo. Quando vista em um espelho, a escrita de Leonardo é um pouco parecida com a de seu pai, indicando que ele provavelmente ajudou Leonardo a aprender a escrever. Entretanto, muitos de seus cálculos numéricos foram escritos de maneira convencional, sugerindo que a escola de Ábaco provavelmente não tolerava o uso da escrita espelhada na matemática. Pelo jeito, ser canhoto não era uma grande desvantagem. Porém, era visto como algo um tanto bizarro, uma característica que evocava palavras como sinistro e canhestro em vez de destro e direito. E era mais um motivo para que Leonardo fosse considerado e considerasse a si mesmo alguém diferente. Bem, eu sigo a leitura no próximo vídeo. Tchau, tchau, beijo.